bom que você veio. Teremos temas maravilhosos sendo ministrados nesses dias. E um dos temas que nós estaremos falando é sobre o batismo com o Espírito Santo. E eu gostaria de ler o versículo para iniciarmos a nossa conversa, para iniciarmos o nosso estudo nesse momento. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 1 ao 4, diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Como vocês podem ver, esse acontecimento foi no dia de Pentecoste, lá em Jerusalém, em um cenáculo, onde os discípulos estavam reunidos. Mas esta referência bíblica é para que se cumprisse aquilo que João Batista anteriormente já havia falado, antes mesmo de Jesus iniciar propriamente o seu ministério. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, João Batista verbalizou da seguinte forma: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Duas coisas importantes aqui. É uma promessa que o Espírito Santo viria sobre a vida daqueles que clamarem, que buscarem a presença do Senhor Jesus. E algo interessante aqui nesse versículo de João é que é verbalizado, o autor escreve de forma do original grego que a palavra Espírito Santo e com fogo, ela é contínua, ou seja, não há nenhuma separação, porque ali é utilizado uma conjunção kai no grego, no original, que ela junta a palavra espírito e fogo. Não há separação dessas duas palavras, mas sim uma conjunção de que algo aconteceria de forma tão poderosa que seria como fogo. E a evidência que nós notamos nesse texto da chegada do Espírito Santo é o que nós temos aqui em Atos capítulo 2. No final do versículo diz: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Dentro do pentecostalismo, nós entendemos que a nossa história, que a formação do pentecostalismo, que começou propriamente com Charles Fox Parham, depois passou por William Seymour e depois por William Durham. Nós percebemos que esses três homens que foram considerados os homens que levantaram a bandeira, que fundamentaram o processo do pentecostalismo, todos eles tinham em mente que o batismo com o Espírito Santo era evidenciado com o falar em línguas. Para isso, vamos recorrer aos textos bíblicos para fortalecer essa teologia pentecostal. Então, a teologia pentecostal, ela é fundamentada em que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado ao falar em línguas. Aqui na Igreja de Cristo Pentecostal Internacional, essa é a nossa visão teológica. Vamos aos textos bíblicos. Atos capítulo 8, versículo do número 13 ao 18. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Esses, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Nesse primeiro ponto desse texto,
desses versículos, nós temos algo interessante aqui acontecendo. Não é falado que eles falaram em línguas, mas é demonstrado que Simão, vendo o que estava acontecendo, ofereceu dinheiro para ter aquele mesmo poder. Então o que se prevê é que ali aconteceu algo que chamou a atenção de Simão. Mas continuando ainda, vamos fortalecer a questão do batismo com o Espírito Santo ao falar em línguas imediatamente após ser batizado com o Espírito Santo. Em Atos capítulo 10, versículo 44 e até o versículo 46, diz da seguinte forma: enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Aqui nós temos novamente o fortalecimento de quando Pedro estava ministrando na casa de Cornélio, o Espírito Santo desce sobre todos os que estavam ouvindo ele e eles passam a falar em línguas, em outras línguas, conforme o Espírito Santo também concedia. Então nós vemos aqui um fortalecimento novamente de que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado ao falar em línguas estranhas ou em outras línguas, conforme concedia o Espírito Santo. Continuando, em Atos capítulo 11, versículo 12 ao 17, Pedro vai contar, ele conta às pessoas o que aconteceu lá na casa de Cornélio. E aqui em Atos capítulo 11 vai verbalizar isso. Olha o que diz o texto. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos de sua casa. Quando comecei a falar, isso Pedro falando, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então ele faz uma referência que o que estava acontecendo ali na casa de Cornélio era igual o que já havia acontecido lá em Atos capítulo 2. E ele continua: então me lembrei do que o Senhor tinha dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? O que Pedro está dizendo aqui, que o mesmo que aconteceu na casa de Cornélio não é diferente do que aconteceu em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo lá no cenáculo. Então existe concordância. Aqui o Senhor está derramando o seu Espírito sobre os gentios. Lá em Jerusalém foi sobre os judeus. Então há um cumprimento da palavra de Deus que também sobre os gentios o Espírito Santo seria derramado. Continuando, para finalizar esse momento de confirmação de que o Espírito Santo, na visão pentecostal, ele ocorre simultaneamente com a evidência do falar em línguas, finalizo com Atos capítulo 19, versículo 1 ao 7, que diz da seguinte forma: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. E disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isto, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, preste atenção nisso, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo 12 homens. Então, nós estamos aqui, agora em Éfeso, na cidade de Éfeso, com 12 homens que não tinham ouvido falar sobre o batismo
de Jesus e também não tinham ouvido falar do batismo com o Espírito Santo. Mas quando Paulo impôs a mão sobre eles, eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Portanto, nesse momento, fica muito fácil para nós declararmos que realmente o batismo com o Espírito Santo ele está sendo evidenciado com o falar em línguas. E esta é uma doutrina pentecostal, da qual a Igreja de Cristo Pentecostal Internacional também faz parte. Um grande abraço, Deus abençoe você e a sua família e que você tenha 50 dias abençoado conosco nessa grande jornada. Os 50 dias da Páscoa ao Pentecoste e 50 dias com o Espírito Santo. Deus vos abençoe.